Jornal Gente está de volta, estamos recebendo aqui o nosso colunista, ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que hoje vai falar com a gente sobre a segurança pública, trazer um pouco da experiência que ele adquiriu no tempo em que ficou no Ministério da Defesa para contribuir para esse debate. Porque ontem, ministro, bom dia para o senhor já, seja bem-vindo. Um dos pontos principais aí da discussão veio quando o governador do estado do Rio de Janeiro disse que está pedindo ajuda federal há muito tempo e essa ajuda não vem. Uma GLO, garantia de lei e ordem, seria necessária para ampliar a ajuda federal no Rio de Janeiro. Como é que o senhor está acompanhando essas declarações, esse pedido? É hora de uma ajuda do governo federal para o Rio de Janeiro? Tem como fazer essa ajuda com GLO, sem GLO, intervenção? O que o senhor pensa a respeito do assunto? Qual que seria o melhor caminho nesse momento? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pedro, a situação do Rio de Janeiro só pode surpreender quem não acompanha a relação hoje cada vez mais próxima entre segurança pública e segurança nacional. Eu acompanho já há algum tempo. E esse episódio naturalmente não surpreende, porque o avanço do crime organizado sobre território, domínio de áreas densamente povoadas como no Rio de Janeiro, esse não é um fenômeno novo. Eu lembro que no primeiro governo do presidente Lula, eu era ministro e governava o Rio de Janeiro, a governadora Rosinha Garotinho. E nós fomos lá com o ministro da Defesa, nos deslocamos para o Rio de Janeiro, acho que o secretário de Segurança era o próprio Garotinho, nos reunimos para oferecer todo tipo de apoio do Ministério da Defesa à governadora do Rio de Janeiro para adotar providências na área de segurança pública. Durante a Copa do Mundo, eu era ministro do esporte, nós tínhamos mobilizado 21 mil militares das Forças Armadas e mais 50 ou 60 mil que estavam de plantão para qualquer emergência. A FIFA tinha 20 mil seguranças privados, as polícias militares mobilizavam 100 mil. Isso tudo para dar segurança, naturalmente, aos visitantes, mas à própria população durante um evento de grande repercussão, com mais de 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados. No Ministério da Defesa, nós tínhamos uma operação chamada Operação Ágata, que era a de mobilizar as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, a Receita Federal, para reduzir o crime transfronteiriço na Amazônia. E conseguimos reduzir essa criminalidade durante a operação a quase zero. A verdade é que o governo negligencia essa agenda. E é um paradoxo que, enquanto há essa ADPF para o Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Federal, a Força Nacional, pode entrar em propriedades rurais na Amazônia, queimar os bens e as casas dos proprietários, confiscar os bens desses proprietários que estão cometendo o crime de criar uma vaca e plantar uma roça. E lá no Rio de Janeiro, onde o crime é crime, onde o tráfico está operando, você não tem a liberdade, entre aspas, que as forças de segurança têm na Amazônia para entrar nas propriedades dos pequenos produtores rurais, do cidadão que está dentro da reserva extrativista Chico Mendes criando uma vaca. Esse é um paradoxo. E a incompreensão de que no Brasil você já não tem mais como separar segurança pública de segurança nacional. Quando você tem um crime organizado, controlando o território, controlando fronteira. Eu disse aqui na semana passada que vi recentemente na Amazônia o depoimento de um oficial do Exército dizendo que quando transportava remédios, vacinas, numa pequena canoa que chamam de voadeira, com um motorzinho de popa, deparou-se no Rio da Amazônia com uma lancha com metralhadora .50 do tráfico e a saída da canoa, da voadeira do Exército foi se refugiar no Igarapé, porque os meios eram muito desproporcionais entre a lancha do crime organizado e a pequena embarcação do Exército. A outra coisa,
que nós precisamos, naturalmente, debater é que com as normas atuais, com a aplicação dessas normas jurídicas ao crime organizado, nós não vamos ter como combatê-lo. Nós só combateremos o crime organizado no Brasil com normas especiais. Pode chamar de lei de exceção, não tem problema nenhum. É lei de exceção mesmo. Para o crime organizado, tem que ser lei de exceção. Você não pode fazer uma audiência de custódia para um cidadão que foi acusado de qualquer outro crime que não esteja ligado ao narcotráfico, da mesma forma que faz para um chefe do narcotráfico. Essa audiência de custódia não pode ter a mesma regra, não pode ter a mesma norma. Você não pode estender os mesmos direitos a alguém que é acusado de estar vinculado ao narcotráfico. Você não pode apreciar sequer o instituto do habeas corpus da mesma forma. Ou você adota leis, normas especiais, podem chamar, se quiser, de normas de exceção, porque a população entende melhor o que seria isso. Para o crime organizado, ou nós não teremos como debelar a ofensiva, a violência, porque os 100 mortos, ou mais de 100 mortos, segundo as versões mais recentes, alcançados nessa operação, é uma coisa deplorável? É. O que você precisa saber é se tem algum inocente que foi atingido. Porque 4 policiais foram mortos. Naturalmente, os policiais não foram mortos pelos seus companheiros. Foram mortos nesse confronto. Como é que você vai enfrentar o confronto com gente que tem arma pesada, fuzis, metralhadoras, hoje usando drones para atacar as forças de segurança? Você vai enfrentar de que forma? Então, eu creio que o governo federal deveria ou deverá oferecer o apoio das Forças Armadas. Que tipo de apoio? O primeiro apoio é o de logística, que as Forças Armadas dispõem, e já foram usadas no Rio de Janeiro. Foram usadas na visita do Papa, foram usadas em eventos internacionais que o Rio de Janeiro recebe, foram usadas durante a Copa do Mundo. Além da logística, o serviço de inteligência, a presença de dissuasão que as Forças Armadas podem ter. Eu lembro que durante a Copa, a visita do presidente Biden, vice-presidente na época, ao Rio Grande do Norte, no jogo da seleção americana, nos deixou muito preocupados, porque ia haver um jantar à noite com 200 pessoas no restaurante à beira-mar, com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, da sua delegação, dos jogadores, dos jornalistas, dos familiares. Eu digo, não, isso aqui é um alvo, claro que é exposto para qualquer coisa louca durante a Copa. Então, nós mobilizamos, a Marinha bloqueou as águas próximas desse restaurante com antecedência, a Força Aérea fechou o espaço aéreo, o Exército mobilizou radares e outros equipamentos com as polícias militares e civis do Rio Grande do Norte. Por que você não pode fazer isso numa operação no Rio de Janeiro? Porque o governo federal mantém essa distância dessa agenda? Porque o governo federal já não entendeu que a segurança pública é parte de um direito democrático da população? Ouvimos agora o depoimento da nossa jornalista lá no Rio de Janeiro, as ruas vazias, a população com medo de sair para os seus afazeres. Isso é um cerceamento de direito democrático, do direito de ir e vir. Precisa que o governo federal se apresente com as suas instituições e com seus meios para ajudar o governo do Rio de Janeiro. A omissão, nesse momento, é a pior atitude que o governo federal pode adotar. O ministro, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor, que é a seguinte: o governo federal pode fazer isso sem decretação de GLO e pode fazer isso sem um pedido formal do governo do Rio de Janeiro? Porque o que o ministro Ricardo Lewandowski está dizendo é: se o Rio de Janeiro não pedir, eu estou aqui quietinho e não posso fazer nada. O que diz a legislação a respeito disso? A legislação tem como regra que a GLO geralmente é um pedido do governo dos estados. Principalmente quando acontece, por exemplo, rebelião, greves de polícia civil, de polícia militar, que a violência toma conta das cidades. Isso aconteceu várias vezes em vários estados do Brasil.
Mas a GLO também pode ser feita a partir do governo federal em eventos que justifique a ação das Forças Armadas. E claro que isso sempre foi feito em harmonia, em decisão comum com os governos estaduais. E pelo que eu vi aqui, pelo menos nas declarações do governador, ele procurou a ajuda e o auxílio. Além disso, Thaís, o governo pode disponibilizar esses recursos mesmo sem GLO. Pode orientar o comando, o Ministério da Defesa, se a operação envolver mais de uma força, envolver o Exército e a Marinha, aí já passa a ser uma atividade do Ministério da Defesa, a disponibilizar meios, ajuda, para que o governo do Estado disponha desse apoio, desse recurso nas suas operações. No Rio de Janeiro, muitas vezes, o Exército subia em apoio aos morros para operações auxiliares às forças de segurança do Estado. Então, o que há de caracterizado, infelizmente, é que o governo federal, por razões políticas, tem procurado manter uma distância dessa agenda e principalmente quando essa agenda envolve cooperação com governos que são de oposição às orientações do governo federal. E isso, naturalmente, prejudica a população. A população do Rio de Janeiro é população do Rio de Janeiro, mas é a população do Brasil. A responsabilidade é intransferível, em parte do governo do Estado, mas em parte também do governo federal. São cidadãos brasileiros que o governo federal deveria compreender como universo também da sua preocupação. Parece, ministro, bom dia. Muito obrigado por comparecer aqui mais uma vez. Parece até uma estratégia do governo federal de fragilizar mesmo e fragilizar o governo do Rio de Janeiro e pretextar algum tipo de intervenção. Eu gostaria, com a sua experiência, que nos explicasse duas coisas, né? São assuntos completamente distintos, caberia inclusive em perguntas distintas, mas mesmo assim eu vou provocar aí a sua inteligência. Que é o seguinte, como é que eu diria, o distanciamento da esquerda, de uma maneira geral, que hoje está no governo, que hoje apoia o presidente Lula, desse enfrentamento com o crime organizado, né, o enfrentamento ao crime, mesmo com as pesquisas apontando que esse é o assunto que mais preocupa o cidadão brasileiro. Independentemente de filiação partidária, de quem votou em quem, os brasileiros, de uma maneira geral, reclamam de segurança pública ou da falta de segurança pública como o seu principal problema. Não é fome, não é desemprego, não é saúde, é segurança pública. E, no entanto, o que a gente vê é um certo alheamento. Pelo contrário, até um certo flerte da esquerda com o crime organizado. Aliás, essa expressão Comando Vermelho, ou o grupo Comando Vermelho, nasceu na penitenciária da Freicaneca, no Rio de Janeiro, da convivência de esquerdistas presos com bandidos perigosos. Mas essa é outra história. Não se pode dizer que a esquerda está por trás do Comando Vermelho hoje. Isso é absolutamente inverossímil. Mas o que eu gostaria de saber, por que a esquerda mantém essa atitude? Ontem, por exemplo, teve um post de uma deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, uma velha deputada, e já viu muita coisa, inclusive do ponto de vista da ação criminosa no seu próprio estado, ela dizer que é possível combater o crime sem dar um tiro. Estamos falando de um estado, de regiões inteiras do Rio de Janeiro controladas por criminosos fortemente armados. Bom, essa é uma questão que eu queria que o senhor nos ajudasse a entender a cabeça dessa esquerda brasileira em relação a esse tema. E outro assunto é a questão da Força Nacional de Segurança Pública, né? Foi uma boa ideia, mas meio que de lá para cá, desde a sua criação, vem sendo usada para que o governo federal finja interesse ou participação no enfrentamento das questões de segurança pública. Serviu ontem, por exemplo, para o ministro Lewandowski. Ele disse que tem atendido aos pedidos do governo do Rio de Janeiro. Isso não é verdade, né? Na verdade, o que ele tem atendido é os pedidos de manutenção no Rio de Janeiro da Força Nacional de Segurança. Sabe quantos homens são?
Foi um problema levantar esse número, mas o número mais frequentemente citado em documentos e também no noticiário são de 300 homens, entre policiais, bombeiros, peritos, escrivães, 300. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tem um contingente insuficiente, tem 43.500 policiais. A PM do Rio de Janeiro. Ontem foram empregados 2.500 policiais civis e militares. E tudo que o governo federal faz é manter no Rio de Janeiro 300 policiais, sem fazer muita coisa, sem apresentar nenhum tipo de desempenho, né? Queria que o senhor analisasse também o papel da Força Nacional de Segurança, se não é o caso de extinguir esta porcaria de uma vez por todas. Cláudio, a incompreensão sobre o que significa a criminalidade na esquerda é a ideia de que o crime é uma manifestação social, de que o criminoso é uma vítima e de que, portanto, o crime seria quase que como uma forma de protesto. O que eu aprendi quando militei durante tantos anos no PCdoB foi exatamente o contrário. Eu aprendi que a forma de protesto é lutar por direitos, não é entrar para o crime. Se toda criança, todo jovem pobre que resolvesse protestar entrasse para uma facção criminosa, o que seria do nosso país? Não, ele tem que passar a lutar pelos seus direitos, estudar, se dedicar a uma causa justa, nobre, generosa, e não entrar numa facção criminosa. Isso é uma acusação muito grave contra os pobres. Ou seja, se você for pobre, você está perto de se tornar um criminoso, porque a criminalidade é uma forma de manifestação social. Essa incompreensão é que leva a essa negligência, a essa complacência e, muitas vezes, a ideia de que você tem que considerar a ação criminosa como a manifestação de um protesto social. E aí você comete todo tipo de erro, de equívoco, de negligência e de cumplicidade com esse tipo de atividade. Porque o crime atinge principalmente os pobres. Aqui em São Paulo, o crime atinge principalmente quem tem um celular, não é quem tem um banco. O banco tem lá o seu sistema de seguro que paga quando há um assalto. Então, é o pobre, é o roubo da roupa no varal da periferia. É o trabalhador que é assaltado dentro do ônibus, a dona de casa. É isso o que representa a ameaça ao cidadão na proporção do crime que se espalha pelas grandes metrópoles do Brasil e também nessas áreas mais remotas da Amazônia. Então essa compreensão está completamente errada. O crime tem que ser combatido como uma manifestação perversa, antissocial, e que atinge principalmente a população mais pobre, que não dispõe dos meios próprios para se proteger, de vigilância, de edifícios protegidos por todo esquema de segurança eletrônica. Não, é principalmente o pobre que almeja por segurança para poder ir e voltar, a adolescente, a dona de casa poder chegar em casa à noite em segurança, sem ser assaltada ou sem ser estuprada pelo caminho, como acontece em qualquer grande cidade do Brasil. A segunda questão, essa Força Nacional, que tem essa presença no Rio de Janeiro, eu pensei que fosse um pouco maior a presença. Eu queria ver qual é a presença dessa Força Nacional na Amazônia, para perseguir agricultor, para invadir propriedade de quem está criando uma vaca e fazendo uma roça. Deve ser muito maior do que no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, eu nunca vi uma Força Nacional, nunca vi uma viatura, nunca me deparei com a presença de uma única viatura da Força Nacional em São Paulo. No Rio de Janeiro tem essa representação de 300 pessoas que, para o nível de criminalidade do Rio, não é nada. E, além do mais, essa Força Nacional, onde ela se encontra, ela tem que trabalhar o que não acontece em operação casada com a segurança local, com o governo do Estado. Não é uma força autônoma de intervenção, como muitas vezes acontece na Amazônia. Deveria trabalhar em conjunto com a força do Estado, o que geralmente não acontece. Eu não creio que essa orientação do governo em relação ao Rio de Janeiro seja apenas por um capricho administrativo em relação a um governo que é da oposição. Eu acho que isso é uma incompreensão mais profunda, ou seja, é
do que representa a agenda da segurança pública para a população e para o país. O governo não compreende essa agenda como uma agenda de direitos, como uma agenda da democracia, que o cidadão tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito ao transporte, tem direito ao trabalho e tem direito à segurança. Provavelmente a segurança seja o direito mais importante para que os demais sejam exercidos. Sem segurança, você não pode nem ter assistência à saúde, não pode ir para a escola, não pode ir para o trabalho, mas esse direito não é compreendido dessa forma. Ministro, um bom dia para o senhor. Rapidamente, para a gente fechar o bloco, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto. Mas o episódio ocorre às vésperas da COP30, quando o país tenta projetar uma imagem de estabilidade. Quais os impactos que o senhor vê que episódios como esse têm na credibilidade do Brasil perante o mundo? Além do drama das mortes, as consequências econômicas e geopolíticas? O primeiro dano da imagem é evidenciar que a segurança pública é uma agenda negligenciada no Brasil, porque não tem justificativa para que você esperasse até o ponto em que uma verdadeira guerra tivesse que ser travada contra essas facções. Isso significa que providências anteriores não foram adotadas. O crime organizado, Sônia, existe no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Esse tipo de crime existe no mundo inteiro. É claro que em regimes que cuidam mais da segurança pública, como na China, por exemplo, esse tipo de crime é muito mais reduzido. Mas o impacto sobre o Brasil já aconteceu. Se isso vai retirar jornalistas, turistas ou delegados da Conferência de Belém, eu não acredito. Eu acho que eles virão, mas eles virão com uma imagem deformada do Brasil por esse tipo de acontecimento. Provavelmente o governo vai fazer a GLO lá em Belém, provavelmente as facções não têm o mesmo nível de sofisticação, de armamento e de presença que tem no Rio de Janeiro. Eu acho que isso vai facilitar a segurança dos visitantes, dos jornalistas, da própria população de Belém, mas com a imagem do Brasil já tisnada por essa situação que nós testemunhamos no Rio de Janeiro e cujo desdobramento nós não imaginamos quais serão. Bem, e a reportagem da Band no Rio de Janeiro confirma agora que a mega operação policial teve como seu resultado mais de 100 pessoas mortas. Essa atualização acontece porque corpos foram resgatados de um local na mata e estão agora sendo colocados por moradores numa praça que fica num local da comunidade da favela que ontem abrigou essa operação policial. Portanto, 100 mortes após a mega operação, essa praça que fica no Morro da Penha, no Rio de Janeiro. Ministro Aldo Rebelo, obrigada, mais uma vez, pela luz aqui que o senhor está colocando para a gente, para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, nesse momento aqui tão difícil, né? Acho que todo mundo se pergunta, nossa, como é que a gente veio parar aqui e como é que a gente vai fazer para virar essa página? Obrigada, ministro. Obrigado, Thaís. Obrigado. Isso que o senhor falou aí sobre a história, né, de tratar de forma diferente esses criminosos, tem nome na justiça, chama direito penal do inimigo. É uma teoria muito interessante de um jurista alemão que determina que as garantias devem ser relativizadas quando nós temos criminosos dessa periculosidade, né? É um assunto muito importante e muito corajoso o seu discurso de colocar isso em pauta aqui no Jornal Gente. Obrigado, ministro. Um abraço. Obrigado, Pedro. Na sequência tem mais notícias para você que está nos acompanhando, hein? Continua ligado aí no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio.